Oi, tudo bem com você? Espero que sim. And welcome to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly helps you tell your story in Portuguese the way you do in your native language, and even if that story sometimes is not so cool. I'm Ali, and today I'm going to talk about a kind of taboo topic for Brazilians because as Brazilians, we know that violence here is a big thing. Like, not really popular, but it's so common. We live with that all the time. But there are the people who say, oh no, don't talk about violence. Don't make us look bad. You know, that's the kind of sensation we have. And today, you're going to listen to a story of someone who saw tourists being mugged. He talks about that and also explains a little bit the common conduct that Brazilians have by the end of the episode. So let's listen to the monologue. But before I forget, head over to www.intermediateportuguese.com/verbs and grab your free report to speak with confidence and without being afraid of being mugged or robbed because the report is free. So take advantage of that for now. And right now, let's get started. Vi tudo da minha janela. Os dois turistas estavam passeando pela orla desapercebidos. Um deles vestia roupas caras. O outro estava tirando selfies. Daí a pouco, eles se dirigiram a um bar que estava vazio, mas antes de chegarem à mesa, eles foram abordados por um grupo de homens. Um deles disse para passar o celular. O turista ficou boiando. Então, um dos caras que estava no grupo sacou uma arma e apontou para o turista. O turista passou o celular e ficou quietinho. Os caras pegaram o celular e fugiram pela praia. Um tempo depois, alguém gritou: Polícia! Mas já era tarde demais. Quando os policiais chegaram, convidaram os turistas a irem para a delegacia registrar um BO. O turista disse que não queria prestar queixa. Estava muito assustado, mas o policial acabou convencendo o homem a ir para a delegacia. Já aconteceu de eu ser assaltado ali naquele mesmo lugar. É boca quente. Mas eu sei a cartilha de cor. Se fulano me aponta uma arma, eu abaixo a cabeça e entrego tudo que tenho. Antes ficar vivo e com prejuízo do que morto e cheio de dinheiro. Bueno, não é uma coisa muito legal de acontecer e eu espero que você nunca passe por isso. Mas se você vier aqui no Brasil, ou se você estiver aqui no Brasil, ou se você conversar com brasileiros, provavelmente é um assunto que você vai ouvir bastante. A história começa quando ele diz que viu uma coisa acontecendo lá da janela da casa dele. Ele diz que viu dois turistas passeando pela orla, desapercebidos. São dois turistas, provavelmente de outro lugar, né? Não tem turista dentro da mesma cidade. E orla, a orla, significa aquela parte com areia mais próximo do mar, na praia. A gente também diz a beira-mar ou a beira da praia. Muito, muito comum. E no Rio de Janeiro, por exemplo, muitos turistas gostam de andar pela orla de Copacabana. E aqui em Salvador, mesma coisa, pela orla ali da Barra, que é um bairro muito tradicional aqui de Salvador. Só que eles não estavam só passeando, eles estavam passeando desapercebidos. Essa é uma palavra muito boa para você guardar no seu vocabulário. Então, preste atenção. Desapercebido é uma pessoa que não está se dando conta do que acontece ao redor. Essa pessoa está distraída, despreparada, desprevenida. Ela não sabe o que está acontecendo ao redor dela. E, por exemplo, eu estava caminhando desapercebido e um carro bateu em mim.
Não é bom, não. Eu estava andando desapercebido e um carro bateu em mim. Isso nunca aconteceu comigo, mas aconteceu de uma bicicleta bater em mim porque eu estava desapercebido. É muito comum. Desapercebido só tem esse significado. Algumas pessoas podem pensar que despercebido e desapercebido são a mesma coisa. Não são, são coisas diferentes. Então, desapercebido, distraído, desprevenido, despreparado em alguma situação. Daí a pouco, é o que ele diz, eles se dirigiram a um bar que estava vazio. E daí a pouco é uma expressão que nós utilizamos muito para contar histórias. Significa depois de pouco tempo. E geralmente é para organizar uma história que você está contando. Por exemplo, eu comecei a caminhar desapercebido e daí a pouco uma bicicleta veio e, bum, bateu em mim. Eu estava caminhando desapercebido e daí a pouco, bum, veio uma bicicleta e bateu em mim. Foi isso que aconteceu. Eu estava caminhando, daí a pouco, pá, a bicicleta bateu em mim. Eles se dirigiram a um bar e dirigir, você provavelmente conhece esse verbo, né? Tem a ver com carros ou com veículos. Mas quando você se dirige a algum lugar, significa que você vai a esse lugar. É uma maneira mais formal de dizer ir a algum lugar. Não necessariamente num veículo, tá? Pode ser a pé, pode ser de bicicleta. Você se dirige a algum lugar. Dirigir-se a alguém tem outro significado, não é o mesmo. Ó. Então, preste atenção. Eu me dirijo à escola, eu me dirijo à universidade, eu me dirijo ao trabalho. Eu vou à escola, eu vou ao trabalho, eu vou à universidade. Muito, muito, muito formal. E aí ele diz que os turistas se dirigiram a um bar vazio, mas antes de chegar ao bar, eles foram abordados por um grupo de homens. E abordar significa se aproximar de alguém e fazer essa pessoa parar porque você quer conversar com ela ou quer fazer uma pergunta. Normalmente. Por exemplo, se a polícia achar que você é suspeito, ela pode te abordar. Se a polícia achar que você é suspeito, ela pode te abordar. Significa ela pode se aproximar de você e pedir os seus documentos, pedir informações, alguma coisa. E aqui, os turistas foram abordados. Isto significa que pessoas se aproximaram dos turistas e fizeram que os turistas parassem. Um dos caras, um dos homens que estava no grupo, disse: Passa o celular, cara. E o turista ficou boiando. Coitado. Ficar boiando, ou boiar, que é outra palavra que a gente usa, significa não entender nada. Você pode ficar boiando quando você não entende nada. Por exemplo, eu, na aula de matemática, eu sempre ficava boiando. Nunca entendia. Porque é verdade, eu sempre boiei na aula de matemática, daí não dava para entender nada do que a professora falava, né? O turista ficou boiando, significa que ele não entendeu o que acontecia. O que é que está acontecendo? Provavelmente ele ou é estrangeiro, ou ele ficou com tanto medo, tão assustado, que não sabia o que fazer. E aí um dos caras sacou uma arma e apontou para o turista. Essa não é uma boa experiência para se ter. Infelizmente, na minha família, algumas pessoas já sofreram essa situação e não é muito legal. Sacar uma arma significa tirar uma arma do bolso, da mochila, de algum lugar onde ela estava guardada e tcharam, amostrar, ou mostrar que você tem essa arma. Não é uma coisa muito boa para se fazer. Se você não for policial, não faça isso. Daí, bom, eu não espero que você esteja sacando arma por qualquer motivo, né? Não é a mesma coisa. Daí, o cara sacou a arma e apontou para o turista, e o turista, meu Deus, entregou o celular.
os caras fugiram pela praia. Significa que eles escaparam pela praia. E fugir significa escapar. Eu fujo sempre das aulas de matemática. Significa eu sempre escapo, eu evito as aulas de matemática. Daí os caras fugiram e a polícia chegou depois e disse: Vamos registrar um BO. BO são duas iniciais maiúsculas, é um documento de registro de ocorrência de algum crime ou alguma coisa policial. BO vem da palavra ou da expressão boletim de ocorrência. E é um documento de ocorrência policial que diz: no dia tal, na hora tal, no lugar tal, fulano de tal foi assaltado ou fulano de tal foi assassinado. Alguma coisa. Nesse documento se registra um crime ou um potencial crime que aconteceu. Daí, o turista disse que não queria prestar queixa. E prestar queixa na delegacia significa registrar um BO. Ele estava muito assustado. E muitas pessoas aqui no Brasil não prestam queixa porque elas ficam com medo. Ou seja, tem muito BO sendo registrado, mas deveria ter muito, muito mais. E o turista não quis prestar queixa porque ele estava muito assustado. Daí o cara que está contando essa história diz que já foi assaltado no mesmo lugar, e é um lugar boca quente. Boca quente é um lugar ou uma situação que causa dificuldades e é muito perigosa. Um bairro pode ser boca quente, uma rua pode ser boca quente, uma pessoa não pode, mas uma pessoa numa situação pode estar numa boca quente. Bom, já aconteceu de eu entrar em lugares que eu não poderia entrar. Era boca quente. Então, eu precisei sair desses lugares que eu entrei desapercebidamente. Eu não sabia o que tinha nesses lugares. E aí ele diz: Bom, aquele lugar é boca quente, mas eu já sei a cartilha de cor. Se fulano me aponta uma arma, eu baixo a cabeça e entrego tudo que tenho. Saber a cartilha de cor é uma expressão informal e significa saber exatamente o que fazer em determinada situação. Ah, você não precisa me ajudar com esse computador. Eu sei a cartilha de cor. Primeiro, desliga e liga o computador, depois vê se está funcionando ou não. Ah, não precisa me ajudar com esse computador. Eu sei a cartilha de cor. Primeiro, desliga e liga de novo e vê se está funcionando. E a cartilha hoje já não se usa mais, mas antigamente, muito antigamente, a cartilha era um documento ou um livro, na verdade, uma cartilha, né? Um pequeno livrinho que a gente utilizava para aprender a ler aqui no Brasil. E se você soubesse a cartilha de cor, significa que você, aliás, significava, né, que você sabia ler muito bem. Eu sei a cartilha, eu sei ler, eu conheço as palavras da cartilha. E aí ele diz aqui no final: antes ficar com prejuízo do que morto e cheio de dinheiro. E é uma boa filosofia. Inclusive, eu não quero que isso aconteça com você, mas se um dia acontecer no Brasil, entregue tudo o que tiver e é muito melhor ficar com prejuízo do que morto. Eu concordo. Mas agora vamos mudar um pouco o tom e voltar para o monólogo, só que dessa vez na velocidade natural. Vi tudo da minha janela. Os dois turistas estavam passeando pela orla desapercebidos. Um deles vestia roupas caras, o outro estava tirando selfie. Daí a pouco, eles se dirigiram a um bar que estava vazio. Mas antes de chegarem à mesa, eles foram abordados por um grupo de homens. Um deles disse para passar o celular. O turista ficou boiando. Então um dos caras que estava no grupo sacou uma arma e apontou para o turista. O turista passou o celular e ficou quietinho. Os caras pegaram o celular e fugiram pela praia. Um tempo depois, alguém gritou: Polícia! Mas já era tarde demais. Quando os policiais chegaram, convidaram os turistas a irem para a delegacia registrar um BO. O turista disse que não queria prestar queixa, estava muito assustado, mas o policial acabou convencendo o homem a ir para a delegacia. Já aconteceu de eu ser assaltado ali naquele mesmo lugar. É boca quente, mas eu sei a cartilha de cor. Se fulano me aponta uma arma, eu abaixo a cabeça e entrego tudo que tenho.
Antes ficar vivo com prejuízo do que morto e cheio de dinheiro. You just listened to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly helps you tell a story in Portuguese the way you do in a native language. This has been Ellie, and if you want to improve your Portuguese even faster, visit regularly www.portuguesewithellie.com and intermediateportuguese.com. Thank you. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.